Marcato Cursos Jurídicos. Venha para onde estão os melhores. Olá pessoal, vamos à correção então das questões da prova da segunda fase de Direito Administrativo. Lembrando que essa correção é uma parceria de conteúdo entre o Marcato e o Pretório, né? Marcato e o Pretório. Então, por conta dessa parceria estabelecida, nós estamos aqui também fazendo a correção das questões de Direito Administrativo, né? Com relação às questões, pessoal, nós tivemos aí duas questões que a gente pode dizer assim, difícil, duas questões de nível difícil, né? Então, duas questões difíceis, né? E nós tivemos aí uma questão que nós falamos em sala de aula, que era a questão do prefeito, né? Da promoção pessoal, e tivemos, pessoal, também uma questão que foi objeto de simulado do Marcato, né? A questão de poder de polícia foi objeto de simulado aqui do curso, né? Então, com relação a essas questões, o aluno teria uma chance aí boa de acerto. Mas, continuo dizendo, essa prova de administrativo teve um nível mais difícil de avaliação dos alunos, né? O que nos deixa um pouco chateados, porque administrativo tem um universo bem grande aí para se perguntar. Enfim, não caíram temas assim que são importantes de administrativo, tais como licitação, enfim, mas caiu o servidor, né? Mas enfim, vamos lá, né? Olha lá, a primeira questão, né, que ele falava lá de uma determinada microempresa de gêneros alimentícios, explora lá o seu estabelecimento comercial e conta toda a história dessa empresa, que essa empresa tinha um contrato de locação e houve um acordo administrativo entre o proprietário do imóvel e o poder público, e houve aí, na verdade, a desapropriação daquele imóvel. A empresa que era a locatária, né, o que acontece? Ela acaba ajuizando uma ação judicial em face do município com o objetivo de manter a vigência do contrato de locação dela até o término do prazo, né, e com o objetivo também, de forma subsidiária, obter uma indenização pelos danos que lhes foram causados, né? E aí o examinador perguntava: é juridicamente correta a pretensão do locatário, microempresa, de impor ao poder público a manutenção da vigência do contrato de locação até o seu término final? Nós entendemos que não, né? Porque a desapropriação ela foi realizada de forma legal. Tá? A desapropriação é dirigida contra o proprietário e esse proprietário é que acaba por receber a indenização no processo lá de desapropriação. Com relação aí ao locatário, de pedir para que se mantenha o contrato de locação e pedir para o município manter o contrato de locação dele, um contrato de locação que ele tem ali com o proprietário do imóvel, nós entendemos que juridicamente não é correta essa pretensão. No item B, levando-se em consideração o acordo administrativo realizado com o proprietário do imóvel, é juridicamente correta a pretensão do locatário microempresa em requerer ao poder público indenização pelos danos causados? Pessoal, nós entendemos que existe sim essa possibilidade, né? Essa possibilidade de pleitear perdas e danos se dá por meio de ação própria, né? Existe até uma possibilidade lá no decreto-lei 3365 de 41, no artigo 35, e a própria professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Na 22ª edição do livro dela, página 175, ela aventa essa possibilidade com relação ao locatário, né? Pleitear perdas e danos em caso de desapropriação. Então existe aí um respaldo doutrinário. Vamos para a segunda questão. A segunda questão era aquela questão do prefeito, né, que nas placas de inauguração das novas vias municipais, ele pedia para que se fosse colocada uma homenagem à querida e amada comunidade dele, e ainda dizia que era um presente especial do prefeito, né? E aí perguntava: na qualidade de procurador do município, você é consultado pelo prefeito, que insiste em manter a situação. Indique o princípio da administração pública que foi violado e qual o motivo, né? Pessoal, o princípio violado é o princípio da impessoalidade, né?
E o motivo, né, é a promoção pessoal, né? A impessoalidade é um princípio que, em uma das suas vertentes, veda a promoção pessoal do administrador público, né? O administrador público, segundo o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, né, na inauguração de obras e tal, ele tem que... não pode constar nomes e símbolos, apenas como caráter de orientação, de informação. Então, aqui nessa questão, você teria que dizer que, da definição do princípio da impessoalidade, dizer que foi violado, que ele se autopromoveu, essa promoção pessoal dele, né? Foi esse o motivo da violação da impessoalidade, e citar o 37, parágrafo 1º, questão que nós falamos muito isso em aula, comentamos quando se foi falado aí sobre princípio da impessoalidade, estava lá nos nossos slides lá que ficaram disponíveis para vocês aí na área do aluno. Também no meu site na internet tem lá o princípio da impessoalidade, exatamente fala de promoção pessoal, estava lá, essa era uma questão de nível fácil. A terceira questão é uma questão bem assim, que a gente pode dizer uma questão bem chatinha, né, essa terceira questão. Por quê? Porque a gente não sabe como que o examinador vai seguir a linha dele, né? Mas é uma questão que ela pode derrubar bastante gente, né? Olha lá, ele fala, o prefeito do município, ao tomar posse, descobre que diversos servidores vinham recebendo de boa fé há mais de 10 anos verbas remuneratórias ilegais e indevidas, né? Diante dessa situação, o prefeito, após dar contraditória e ampla defesa, ele pretende anular esse ato do benefício, né? Antes, porém, ele resolve consultar o seu assessor jurídico formulando algumas indagações, né? Ele pergunta primeiro, é juridicamente correta a pretensão do prefeito, considerando hipoteticamente não existir no município legislação disciplinadora do processo administrativo? Pessoal, o prefeito, na gestão dele, detectou uma ilegalidade. Se ele detecta uma ilegalidade, né, na gestão dele, então, hipoteticamente, embora não haja lei de processo administrativo, e ele detectou a ilegalidade, concedeu ampla defesa, contraditório, então, nós entendemos que é possível, sim, em razão da autotutela, né? A própria súmula 473 do STJ. Poxa vida, então só porque não teria a lei de processo administrativo ele não deveria fazer nada? Pelo menos esse é o raciocínio que eu faço aqui, sempre lembrando que tudo isso aqui são as nossas impressões iniciais, logo após o calor da prova. Então, em razão da autotutela, ele pode sim anular os atos. Aí ele coloca lá, diante da ausência de legislação local, poder-se aplicar a hipótese da Lei Federal 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal? A Lei 9784 de 99, lá no artigo 54, ela fala que esse direito de anular ato ilegal que dá benefício ao particular decai em 5 anos. Mas nós vamos pensar um pouquinho. O próprio examinador disse a lei federal. Essa Lei 9784, ela não é uma lei nacional. Ela não é uma lei nacional. Então, assim, ela, como por exemplo a Lei 8666, então assim, ela não obriga, né? Ela não obriga que estados e municípios a utilizem. Mas, pessoal, não significa que também não pode se utilizar essa lei como base, né? Não significa que não poderia se utilizar essa lei aí como base para o município atuar. Então a gente vai precisar esperar um pouco com relação a essa assertiva B aqui. Na minha percepção, como ela não é uma lei nacional, ela não tem essa obrigação para o município, mas nada impediria do município, nada impediria, por exemplo, de se utilizar a Lei 9784, né? Mas, friso, ela não é uma lei nacional, é uma lei federal, que não obriga estados e municípios, né? Tudo bem? Tranquilo? E, por fim, a questão de número 4, né? Que fala sobre a questão de que a União ela pretende delegar à iniciativa privada, por licitação, poder de polícia administrativo, tais como poder de polícia administrativo na fiscalização de portos e aeroportos. O que compreendia esse exercício de poder de polícia? Edição de normas básicas, fiscalização de passageiros, mercadorias e aplicação de sanções, e aplicar até sanção. E aí ele pergunta, né, é possível a delegação nesse caso? Pessoal, isso foi questão, né,
do nosso simulado, né? Evidentemente não é possível, mas seria ideal que você dissesse um pouco sobre o poder de polícia, os atributos, o conceito de poder de polícia, os atributos, para dizer que não é possível a delegação do poder de polícia ao particular. Atos materiais até são possíveis, mas, por exemplo, a aplicação de sanções não é possível. E depois ele perguntava, é possível delegar a uma autarquia o exercício de poder de polícia? Nós entendemos que sim, que é possível se delegar, isso é exercício do poder de polícia, chamado poder de polícia, que a gente pode dizer delegado, né? O poder de polícia delegado. Então, nós entendemos que existe sim a possibilidade de se delegar o poder de polícia a uma autarquia. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica de direito público. Existe uma controvérsia na doutrina sobre se delegar para entes da administração pública indireta que são constituídos como pessoas jurídicas de direito privado, tipo empresas públicas, sociedades de economia mista, tal, mas a autarquia seria possível. Posso dizer por experiência pessoal, porque eu já atuei no município como procurador em que tinha uma autarquia lá, né, e que exercia poder de polícia. Então é possível essa questão, nós tratamos desse tipo de assunto em um dos nossos simulados, o que nos deixa aí um pouco tranquilo. Espero que você tenha feito aí uma boa prova, tenha feito o seu melhor e, pessoal, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa prova da OAB, aguardar aí o espelho de prova e faremos eventualmente novos comentários e pontos para recurso. Muito obrigado, um grande abraço, pessoal, tamo junto e até a próxima.